Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Este é o Café com Noronha, o Café com Noronha que tem a ideia, a intenção de abençoar você, a sua casa, a sua família, de trazer uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, uma palavra que vai renovar a sua vida, a sua fé em Deus, a sua fé na palavra de Deus, a sua fé em Cristo Jesus. A minha mensagem hoje, o nome dela vai se chamar Jesus apazigua qualquer tempestade. O texto que eu vou usar é Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. O texto também se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Esse texto é conhecido, é pregado, é falado, bastante no meio do povo de Deus, no meio do cristianismo, do evangelho. Então Jesus, ele tem o poder de apaziguar qualquer tempestade. Na narrativa aqui no texto que nós vamos ver, Jesus, ele acalmou uma tempestade ali que os discípulos estavam, ele também estava dentro do barco, mas eu quero trazer essa palavra para a parte espiritual, para a vida espiritual. Então, para a vida emocional, para a vida financeira, para a vida sentimental. Eu não sei o tipo de tempestade que você está enfrentando. Eu sei de uma coisa: se você crê em Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, você pode ter certeza absoluta, não numa fé cega, mas numa fé racional, numa fé histórica, numa fé verdadeira, que está escrito e relatado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Escute, impossível. Então a gente tem que exercitar a nossa fé, colocar em prática. Fé é fundamental. As pessoas falam assim: eu não acredito em Deus. Um monte de gente não acredita em Deus, não coloca fé em Deus. Mas se você não coloca a sua fé em Deus, automaticamente você coloca a sua fé em qualquer outra coisa, em objeto, em disco voador, em penduricalhos, talismã, e tanta coisa, figa. As pessoas colocam fé num monte de coisa. E eu não estou aqui para falar da fé de ninguém. Eu estou aqui para falar da fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus fez e pode fazer. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda. O mesmo Jesus que teve lá em Israel há 2000 anos atrás, ele, na sua presciência, na sua onipresença, ele está aqui comigo, ele está aí com você. Você precisa crer e acreditar nos relatos da palavra de Deus. O Senhor Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que ele pode estar comigo, com você? Na onipresença, porque Jesus é Deus. E como Deus, ele repreendeu aqui nesse texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, eu vou ler, conhecido, você deve ler na sua casa, aí na sua Bíblia Sagrada também, para que a sua fé venha a ser edificada, fortalecida em Deus. Estamos vivendo os tempos difíceis, as pessoas estão aí com uma fé naufragando, e a nossa fé não pode naufragar. Nossa fé tem que ser fortalecida em Deus, naquilo que Jesus fez e fará por nós. O que Jesus fará por nós? Ele vai acalmar as tempestades da nossa vida. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. Quem? Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez bonança, e disse-lhe: onde está a vossa fé? Jesus fez uma pergunta para os discípulos. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda, ele obedece? Quem é esse? Quem é esse que dá ordem para os ventos, dá ordem para a água? É o Jesus Criador, é o Jesus de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá em Colossenses 1, 16, 17, diz que Jesus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Então Jesus é o nosso Deus Criador, ele é o Deus Salvador, ele veio
viveu como homem, trouxe salvação, mas ele é o nosso Deus também, todo-poderoso, Deus que criou os céus e a terra, Deus maravilhoso. Então ele tem esse poder, como está relatando um texto aqui. Uma tempestade, né, um fenômeno natural, uma tempestade que vem, eu já acompanhei várias tempestades, né, vi várias tempestades, eu acredito que você também, mas aqui o texto, ele quer me transportar para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida conjugal, para a vida financeira. Então, a tempestade que você está enfrentando, creia, Jesus pode repreender essa tempestade, ele tem autoridade, como está escrito no texto aqui. Não é uma, eu não estou fazendo uma conjectura, uma exegese que não seja bíblica, mas eu estou extraindo da palavra de Deus aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Deus não é mágico, Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim que esfrega lá. Não, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que me fez, que me deu a vida, que me deu paz, que me deu perdão de pecados, que me garante a vida eterna se eu continuar crendo, acreditando nele. Esse é o Jesus desse texto aqui. Aqui no comentário da Bíblia está escrito assim: Senhor, oro para que, ao chegarem as tempestades da vida, ninguém precise imaginar onde repousa a minha fé, porque confiarei plenamente que teu poder é maior que tudo que eu possa enfrentar. Eu vou repetir para você gravar, para você memorizar, para você crer, colocar em prática, meu irmão. Isso é palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é ensinamento do Mestre. Senhor, oro para que, ao chegarem as tempestades da vida, ninguém precisa imaginar onde repousa a minha fé, porque confiarei plenamente que teu poder é maior que tudo que eu possa enfrentar. E realmente o poder de Deus, como os discípulos falaram aqui, ó. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda-lhe, ele obedece? Então Jesus pode dar uma ordem hoje, agora, nesse momento, na dificuldade, na adversidade, na crise que você está enfrentando, na tempestade que você está vivenciando no ano de 2015. Foi um ano muito difícil, né? Para todo mundo foi aí 2020, 2021, está sendo 2022. Mas para mim, né, tá sendo difícil esse ano também, né? Não tá fácil, não tá um mar de rosas, mas graças a Deus até aqui, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas no ano de 2015 eu passei por três cirurgias. No que terminei a minha cirurgia em outubro, o meu filho ele ficou internado 30 dias no GEPAS, o João Pedro, com uma bactéria que ninguém conseguia identificar. E no que aplicava remédio no corpo dele, juntou tanta água no pulmão dele, a água impedia do remédio chegar onde estava a bactéria e matar. Foi 30 dias de tempestade, tormenta, você não tem como você imaginar, você que é pai, você que é mãe, dá para ter um pouquinho de noção. Eu, pai, e a minha esposa, que ficou direto, ela ficou direto lá, a Simone ficou direto 30 dias no GEPASSE e ninguém conseguia identificar. E todo dia que a gente ia, eu ia todo dia no hospital lá para saber notícia, e era sempre uma notícia pior que a outra, uma notícia mais ruim. Mas nós confiamos, nós acreditamos em Deus, nós buscamos a Deus. Eu pedi oração para vários irmãos, né, e irmãs, e Deus, ele agiu poderosamente. Deus fez cessar essa tempestade qual eu, a Simone, o João Pedro e o Rafael enfrentamos, e toda a minha família que acompanhou a luta, né? Aquilo que nós enfrentamos, que ter um filho doente não é fácil. Imagina estar com uma doença que ninguém sabe a procedência da doença, e o menino cada vez mais magro, né, mais abatido, não tinha onde aplicar remédio, estava aplicando remédio aqui, ó, do menino, no pescoço do menino. Então não foi fácil, foi difícil, mas nós continuamos crendo, acreditando e professando, fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Como pai, como mãe, mas nós confiamos em Deus. O próprio médico falou um dia para a Simone, né? A Simone estava conversando, eu estava próximo. O médico falou: filha, o que está o câncer aqui, a tecnologia já tem aqui no quarto onde ele está. Agora depende de Deus. O médico falou, eu não sei se ele tinha religião, se ele professava fé em Deus, se ele acreditava em Deus, mas o médico que estava ali, competente, né, a pessoa que estava balizada, preparada para atender o meu filho, ele falou que tem coisa que a medicina faz, mas tem coisa que a medicina não alcança. E quando a medicina não alcança, é a ação do nosso Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus, que pode cessar a tempestade. Então pegue essa palavra, creia nessa palavra,
Deus colocou essa palavra fortemente no meu coração para mim estar transmitindo para vocês, meu amigo, minha amiga, vocês da rede social, né, que tem acompanhado o Jefferson Noronha, esse intuito meu de estar falando do amor de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Marque esse texto, então, para você ler, é Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, Jesus apazigua a tempestade. Jesus é o apaziguador das tempestades, né? E nós enfrentamos tempestade, como eu falei, de várias maneiras. Às vezes não é uma tempestade, assim, um fenômeno natural que atinge, às vezes atinge fortemente uma cidade, um bairro, uma localidade e traz destruição. Então, as tempestades da vida estão aí, como eu falei, em várias áreas, na área social, às vezes na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. Então nós devemos nos apegar com Deus, fazer o que Jesus falou, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Nós temos que ter fé, exercer fé. Mas não uma fé cega, né? Uma fé que faz com que Deus seja um mágico. Deus não é um mágico, Deus é o Criador, o soberano. É aquele que formou o universo, que formou a nossa vida. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, eles não ficarão envergonhados. Espera no Senhor. Nós temos que esperar em Deus, né? Deus, ele pode agir a qualquer momento, a qualquer instante, ele intervém. Como várias maneiras ele interveio lá diante do povo de Israel, ele pode intervir. Como eu falei, ele não mudou, ele é o mesmo. Deus é imutável. O Deus de milagre que foi Jesus há 2000 anos atrás, que por onde ele passava, em Israel, na Galiléia, Jesus operava sinais e maravilhas. Jesus pode entrar com o milagre, com a providência e cessar essa tempestade que está assolando você, a sua casa, a sua família, a sua vida, como eu falei, em várias áreas. Então, creia em Deus, confesse a palavra de Deus, creia que Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador, ele é o perdoador de pecados e ele é o doador de vida eterna. O meu tempo foi, o Café com Noronha está encerrando. Deus abençoe, que você tenha um dia lindo, maravilhoso. Creia em Deus, busque a Deus, leia a palavra de Deus, marque esse texto aí, como eu falei, Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Deus, ele quer cessar as tempestades da sua vida. Você precisa crer, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais, tá bom? Ó, café. Tchau.